Olá, bom dia. Começa aqui mais uma edição do Eldorado Expresso, trazendo para você os principais destaques das plataformas do Estadão nesta quarta-feira. E a gente começa com a repercussão e as reações ao discurso do presidente Jair Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU ontem. No pronunciamento, ele distorceu alguns dados e apresentou também algumas informações falsas relativas ao combate à pandemia de Covid-19 e às queimadas no Brasil. Houve uma reação de várias entidades, apoio dentro dos correligionários, no âmbito dos correligionários do presidente Bolsonaro, mas você pode checar tudo, palavra por palavra, lá do discurso, dos dados que o presidente trouxe, no Estadão Verifica, um serviço de verificação de notícias do Estadão. Hoje nós também ouvimos a ex-presidente do IBAMA, Sueli Araújo, que foi presidente do IBAMA do governo Temer, e ela contestou os dados apresentados pelo presidente Bolsonaro na área ambiental. Essa entrevista está lá no portal da Rádio Eldorado. Em destaque também o aumento dos casos de Covid-19 na Europa, um aumento de 27%, divulgado aí pela Organização Mundial da Saúde, especialmente na França, na Rússia, na Espanha e no Reino Unido. No Reino Unido, o primeiro-ministro Boris Johnson anunciou um reforço aí em medidas de isolamento social, mudança no horário de funcionamento dos pubs e também a ampliação do uso de máscaras, e disse que essas medidas devem durar cerca de 6 meses. Aqui no Brasil, dados atualizados do consórcio de imprensa indicam 138.174 mortos pela pandemia e mais de 4.595.000 casos confirmados. E os números envolvendo mortes estão aumentaram ontem em 7 estados. Foi a primeira vez que isso aconteceu, o maior número de aumento aí em estados desde o dia 22 de agosto. Na economia, destaque para um teste que o governo quer fazer. Líderes governistas foram autorizados a apresentar uma proposta no parlamento de recriação de um imposto que seria muito parecido com a antiga CPMF, um imposto sobre transações digitais. A ideia, conta a reportagem do Estadão, é fazer um teste para ver como que se dá a repercussão de uma medida como essa, que não era muito bem recebida no passado. O governo pretende argumentar que, em troca, haveria uma desoneração maior da folha de pagamentos, da folha de salários, a contribuição que as empresas pagam sobre os salários. Hoje o Estadão também traz dados que saíram sobre desemprego e inflação, subida dos dois, e fala também sobre a volta dos funcionários dos Correios ao trabalho e também de que, aos poucos, os peritos do INSS também estão retomando o atendimento. Em destaque também a fase 75 da Operação Lava Jato, que está nas ruas em São Paulo, Rio de Janeiro e Sergipe para cumprir 25 mandados de busca e apreensão. São relacionados à contratação de navios da Petrobras e envolvem contratos no total, em valores de hoje, de 2 bilhões e 700 milhões de dólares. A operação está em andamento e você confere os detalhes lá no portal do Estadão. No esporte, destaque para a Libertadores da América. 2 times brasileiros jogaram ontem e o São Paulo está numa situação muito difícil. Lá na altitude de Quito, perdeu lá no Equador para a LDU por 4-2. Agora não depende mais só dele para avançar para as oitavas de final da Libertadores. Por exemplo, tem que vencer o River Plate fora de casa, ainda depender de uma combinação de resultados na última rodada. O Flamengo venceu, mesmo com todos os problemas, são 7 jogadores com Covid-19 afastados, venceu também no Equador, mas sem altitude, o Barcelona de Guayaquil por 2-1. Destaque para a rodada de hoje, que tem Guarani do Paraguai e Palmeiras. Palmeiras joga fora de casa, tem Inter e Grêmio, confronto dos rivais lá no Rio Grande do Sul, e tem o Atlético Paranaense recebendo o Colo-Colo. Além disso, o Corinthians joga contra o Sport Recife fora de casa pelo Brasileirão. Destaque também para a Universidade de São Paulo, que acaba de concluir o maior banco de dados genéticos da população brasileira, com sequenciamento do genoma completo de 1.171 idosos. E houve a descoberta, nessa amostra, de 2 milhões de variações genéticas inéditas no mundo. Isso é muito importante, porque pode ajudar na identificação, no diagnóstico, no futuro, de doenças raras. Os detalhes desse estudo você encontra no portal do Estadão. Estes e outros assuntos desta quarta-feira
você acompanha nas plataformas do Estadão. Um ótimo dia para você. Até amanhã.